Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 1, mas antes de lermos, feche seus olhos e vamos pedir a bênção de Deus e a compreensão que o Espírito Santo vai nos fornecer. Bondoso Deus e Pai, nós te damos graças nesta noite, porque entendemos que Teu Santo Espírito está conosco e vai nos ajudar a entender o livro que Ele mesmo inspirou o profeta Daniel a escrever. Que nós sintamos a presença dele aqui entre nós e que nossa mente e coração sejam abertos para a palavra que vamos receber neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e versados no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. O rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, que nesta época devia ter por volta de 17 anos, era portanto ainda um adolescente, um jovem, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, e a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abed-nego. Mas Daniel propôs no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Mas o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo de que meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens, que são vossos iguais? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao guarda, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer, e o parecer dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, procedas para com os teus servos. Ele concordou com isso, e os experimentou 10 dias. Ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, eles estavam mais bem nutridos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Dessa sorte, o guarda tirou a porção do manjar deles, e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. E Daniel tornou-se entendido em todas as visões e em todos os sonhos. Ao fim dos dias, depois dos quais o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os apresentou diante de Nabucodonosor. O rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, permaneceram diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, achou-os 10 vezes mais sábios, mais doutos, do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. É realmente uma história bastante impressionante. Daniel foi levado cativo para o reino pagão de Babilônia,
Cerca de 2.600 anos atrás, portanto essa história aconteceu ali naquele tempo, mais ou menos ali. Circunstâncias muito difíceis para um jovem em tenra idade, tirado então da casa dos pais, para uma situação realmente não muito promissora. Ele não sabia o que estava diante dele, qual o futuro que lhe aguardava. Eles foram levados por Nabucodonosor de Jerusalém para Babilônia, tiveram que percorrer aí um caminho de 1.500 quilômetros, talvez em carroças, não sei, um bom trecho possivelmente a pé também. Imaginem quantos dias de angústia, de dúvida, de preocupação. O que será que vai acontecer conosco? O que será que nos espera naquela capital, naquela cidade pagã que não adora o mesmo Deus de Israel que nós adoramos? O que será de nós? Há momentos na vida em que Deus permite que nós sejamos realmente provados. E nem sempre temos respostas para tudo, não é? Mas uma coisa que surpreende naquele jovenzinho chamado Daniel e seus amigos também é a confiança irrestrita em Deus. Não sabiam o que lhes aguardava lá na frente, mas uma coisa sabiam: Deus estava com eles naquele momento e certamente estaria com eles também lá na frente. Como diz um pensamento aí, não tenha medo do futuro, porque Deus já está lá. Daniel, na infância, certamente tendo ali pais religiosos, pais consagrados a Deus, recebeu uma educação tal que lhe deu essa confiança no cuidado de Deus. Lá estavam eles então indo para a capital do mundo. Então era o reino mais poderoso da época, não é? Nabucodonosor era o rei de Babilônia. Aqui estão os portais da cidade, né? Na qual eles entraram e na qual passaram então a morar. O plano do rei, na verdade, era ter ali no reino, na capital, jovens sábios, jovens promissores e de linhagem nobre, para que fossem educados em toda a cultura caldeia, em toda a cultura babilônica, para servirem ao rei. O plano de Nabucodonosor para com Daniel e seus amigos e outros judeus mais que haviam sido deportados para a Babilônia era o mesmo. E a tentativa de mudar o caráter deles começou já com o nome. Você sabe que para os hebreus o nome tem um significado muito mais profundo do que para nós aqui no Ocidente, né? O nome das crianças era dado tendo em vista já as esperanças que os pais tinham para com os filhos. Representava até o próprio caráter deles. E se vocês já pesquisaram isso, veja, o próprio nome de Daniel é muito bonito. Deus é meu juiz. Daniel, essa partícula El sempre se refere a Deus, né? Daniel, Deus é meu juiz. O nome dele passou a ser então Beltesazar, ou seja, o Deus Bel proteja sua vida. O rei de Babilônia mudou o nome de Daniel, que significa Deus é meu juiz, para um nome que agora ia apontar para um Deus pagão. Bel é um Deus do panteão babilônico. Bel proteja a sua vida, não mais Yahvé, o Deus dos hebreus. O rei, repito, queria não só mudar o nome, mas mudar o caráter desses jovens. Os outros se chamavam Ananias, cujo significado é o Senhor demonstra a sua graça. Bonito nome, não? Misael, quem é como Deus? E Azarias, o Senhor ajuda. O que o rei fez com eles também? Mudou seus nomes para Sadraque, algo mais ou menos como sob o comando de Acu, que é o Deus Lua. Mesaque, que quer dizer quem é como Acu, esse Deus Lua. E Abednego, que é mais ou menos algo como seria algo como servo do Deus Nabu. Notem que todos os nomes que tinham que ver com Deus de Israel, o rei trocou para um Deus com D minúsculo de Babilônia, tentando com isso acabar com a crença, acabar com a fé desses jovens no Deus verdadeiro, no Deus de Israel. Bem, além disso, o rei também tentou usou outras táticas para tentar assimilar ou fazer com que os jovens fossem assimilados pela cultura babilônica. Os matriculou na Universidade Federal da Babilônia, digamos assim, né? Para que eles fizessem ali uma faculdade e pudessem aprender toda a cultura dos babilônios. E certamente Daniel aprendeu a escrever aquela complicada escrita dos babilônios, né? O cuneiforme, né? Aprendeu a religião babilônica, aprendeu as adivinhações que eles faziam ali, umas coisas bastante estranhas do nosso
tempo de hoje, não é? Teve que se tornar uma pessoa muito entendida da cultura babilônica. O objetivo também era fazer com que eles se dobrassem, fossem assimilados pela cultura. Eles receberam o diploma, mas o caráter permaneceu intacto. Isso que é interessante. A decisão que eles tomaram na juventude de servir a Deus permaneceu firme, mesmo após anos de universidade, de faculdade. Mesmo tendo o nome trocado, mas o coração não foi trocado. A fé que tinham no peito ardia e não foi mudada. Mesmo com toda aquela situação pagã em volta deles. Bem, a outra prova difícil vem no verso 8, não é? Quando o rei, então, ordena que eles... E vejam, era uma honra, não é? Eles passaram a se alimentar do mesmo cardápio que o rei mesmo usava em suas refeições. Agora eles vão se alimentar à mesa do rei, comer tudo que o rei comia. Mas Daniel e seus amigos tomam uma decisão bastante estranha até, né? Daniel propôs no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Ele troca essa honra de comer os alimentos supostamente especiais que o rei utilizava para comer apenas o quê? Lembram? Legumes, sementes, né? E em lugar de vinho, água. Interessante, né? Alguns podem até achar uma decisão um tanto estranha. Aliás, a escritora Ellen White diz que se Daniel vivesse hoje, muitos o chamariam de fanático. Curioso, não? Se ser fanático é ser fiel a Deus de todo o coração, eu até aceitaria ser chamado de fanático. Quem dera podermos ser como Daniel, não é? Na verdade, não era fanático, porque o fanático é uma pessoa que segue de forma irracional algumas ideologias, algumas crenças, não é? Daniel sabia muito bem o que estava fazendo. E os resultados vieram. Sempre que nós obedecemos a Deus, sempre que nós atendemos ao não de Deus, nós podemos ver depois o sim de Deus. A bênção materializada. E Daniel experimentou isso também, não é? Jamais podereis conseguir um bom caráter só com desejá-lo. Isso poderá ser obtido mediante labor. Como eu queria ser como Daniel? Não fique só querendo ser. Procure sê-lo. Faça como Daniel. Tá, mas o que Daniel fazia para ser uma pessoa assim tão firme na fé? O que Misael, Ananias e Azarias faziam para ser tão consagrados? Domingo que vem você vai ver isso com mais detalhes. Qual era a vida devocional desses jovens? O segredo do poder espiritual deles. Não perca, domingo que vem. Bom, essa fibra e força de vontade dos 3 hebreus realmente surpreendem. Por quê? Do ponto de vista humano, o que eles tinham a ganhar em se manterem fiéis? Note bem, eles podiam até pensar assim: ora, Deus nos abandonou. Fomos raptados de nossa cidade, trazidos para cá como servos agora, como praticamente escravos do rei, não é? Estamos longe de nossos pais, longe da igreja, longe dos líderes da nossa igreja. Ora, quer saber? Eu vou aproveitar esse mundão aqui. Talvez alguns pensassem assim, e possivelmente alguns judeus tenham feito isso mesmo, não é? Eu vou cair na bagunça, como alguns podem dizer hoje em dia, não é? Mas Daniel não fez isso. Ele tinha possivelmente algumas desculpas para usar se quisesse fazer, não é? Deus nos abandonou. Não abandonou. Quem disse que para servir a Deus, quando nós servimos a Deus, as coisas têm que sempre dar tudo certo? Quem disse que ao nos entregarmos a Jesus, nossa vida vai virar um mar de rosas? Ninguém disse isso. Pelo menos ninguém que conheça a Bíblia diz isso, não é? Os próprios discípulos de Jesus, eles tiveram uma vida muito sofrida, muito difícil. O apóstolo Paulo diz que foi tantas vezes chicoteado, foi surrado em praça pública, sofreu naufrágios, não é? E finalmente foi decapitado, mas diz que na vida dele ele se sentia contente. E mais, escreveu lá em Filipenses: alegrai-vos no Senhor. Como pode uma pessoa que sofreu tanto escrever sobre alegria? Escrever sobre contentamento? Essa é uma das loucuras do cristianismo, que está expressa no Salmo 23, quando o salmista diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo. Por quê? Porque ainda que eu esteja ali, tu estarás comigo, Senhor. O cristão ele pode até sofrer, vai sofrer neste mundo. E sabem, até Jesus voltar, a nossa vida não vai ser perfeita mesmo. Estamos aqui como que num acampamento. Estamos de passagem por aqui. E aqui há tribulações, há tristezas, há dificuldades.
A diferença é que quando você tem Jesus no coração, você tem paz em meio à tempestade. Você sofre sim, como os outros, mas você sofre com esperança, e isso faz toda a diferença. Como pôde um jovem de 17 anos suportar tanta angústia, tanta pressão? A resposta está no Salmo 23, que certamente Daniel lia. O Senhor é meu pastor, nada, Ele não vai me faltar. Ele me faz descansar, mesmo no cansaço. Ele me suporta, Ele me sustenta, mesmo na angústia. Ele me faz passar até por vales tenebrosos, mas passa junto comigo por esses vales. Essa é a diferença. Essa é toda a diferença. E Daniel, ele experimentou isso na prática, né? Ele pôde suportar essas dificuldades e não usou desculpas para se entregar, né, a uma vida de devassidão, uma vida de bebedeira, de glutonarias. Não, ele se manteve firme, porque ele sabia que Deus estava com ele. Ele entendia, embora nunca tenha lido, porque isso estava no futuro dele, né? Romanos capítulo 8, 28, que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até a prisão, nesse caso, sim. Até a pressão psicológica para ser absorvido por uma cultura pagã, nesse caso, sim. Até a cruz, sim. Portanto, se você passa por alguma dificuldade, se você passa por alguma luta, não pergunte a Deus: por que, Senhor, isso está acontecendo comigo? Pergunte para Deus: para que, Senhor? Qual o teu propósito com isso? O que eu posso aprender dessa situação? Certamente Deus tem algo para você. E mais, lá na frente, Ele tem algo muito especial para você, em sua vinda. A vida eterna. Então, Daniel, como eu disse, não leu esse texto, mas o princípio estava realmente introjetado no coração dele. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Eu amo a Deus, portanto, tudo que me acontecer, se eu estiver sendo fiel a Deus, Ele vai usar para o meu bem. Deus não traz a dificuldade, Deus não traz a dor. Note que o cativeiro dos judeus não foi culpa de Deus. Deus havia anunciado isso para eles até por antecipação, para que eles se convertessem. Mas você sabe a história. Israel não se emendou, Israel não foi fiel a Deus, e Deus em algum momento teve que retirar sua proteção para o bem de seus filhos, para que lá na dor, lá no sofrimento, eles pudessem se voltar para Deus, porque quando tudo ia bem, eles estavam se voltando para os ídolos, para a prostituição espiritual, para a decadência, e Deus sabe que isso leva à morte eterna, e Deus muitas vezes é obrigado, se é que podemos dizer que Deus é obrigado a alguma coisa, não é? Mas Deus muitas vezes precisa permitir que certas tribulações venham, para que as pessoas sintam a carência dele, sintam o desejo de voltar para ele, porque só nele há realmente solução para tudo, só nele há vida eterna. Daniel não tinha culpa de nada do que estava acontecendo, estava sofrendo as consequências da escolha do povo dele, mas entendeu que mesmo assim Deus poderia fazer grandes coisas e fez, como você verá nas próximas semanas, nos próximos estudos, as maravilhas que Deus fez por meio daqueles jovens lá no cativeiro, lá na prisão mesmo, né? Na prisão cultural em que eles se encontravam. Bem, qual o segredo dele então? Nós veremos, como eu disse, no capítulo 2, que será o nosso próximo estudo. A escritora Ellen White, no livro Santificação, diz assim, que Daniel foi um brilhante exemplo daquilo que os homens podem chegar a ser quando unidos com o Deus da sabedoria. Uma tentação que nós corremos às vezes é pensar assim: Daniel era um super-homem, Elias, Moisés, Josué eram super-homens, Débora, na Bíblia, uma super mulher, não é? E assim nós talvez pensemos que não é possível que nós consigamos, quando olhamos para nós mesmos. Olha, amigos, Daniel, Moisés, Josué, Débora, todos os heróis bíblicos eram seres humanos, falhos como nós. Pecavam e careciam da graça de Deus. Mas eles puderam fazer tudo isso que fizeram, porque eles confiavam nesse Deus Todo-Poderoso. Se essa escritora diz que Daniel foi um exemplo daquilo que nós podemos ser, é porque é possível. O que homens fizeram, homens podem fazer. E Deus espera de fato que nós sejamos hoje como Daniel. Vivemos num mundo paganizado, vivemos num mundo corrompido, mas Deus espera que alguns permaneçam firmes para dar um bom testemunho desse Deus que quer salvar o mundo. Veja, quando o chefe dos eunucos se mostrou preocupado
com a negativa deles de comer os McLanches, né, ali da Babilônia, Daniel fez uma proposta. Que corajoso, né? Olha, façamos o seguinte: dê-nos 10 dias. Nós vamos comer legumes, castanhas, sementes, cereais, né, granola e água. E os demais aí comam o que quiserem, né? Os alimentos que estavam à mesa do rei por lá. 10 dias apenas. Depois você faz um teste conosco. Nós estaremos, eu lhe garanto, mais fortes, com a mente mais clara, portanto mais inteligentes. Que confiança no poder de Deus. Que confiança na receita de Deus Daniel manifestou nesse momento. Mas que receita é essa? Veja, lá em Gênesis capítulo 1, verso 29, nós lemos então aquilo que Daniel também leu e conhecia. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será por mantimento ou por alimento. Originalmente, o que Deus deu para o ser humano usar como alimento? As sementes, as frutas, não é? Os alimentos de origem vegetal. Claro, com o dilúvio houve uma situação emergencial. Então houve escassez. E Deus proveu para esse momento, orientando Noé a levar para a arca 7 pares de animais limpos e apenas 2 de animais considerados não limpos para alimentação, não puros, não é? Animais apenas para povoar a terra e servir de bicho de estimação, não para ser comidos, não é? E aí, Deus, em sua sabedoria, faz algumas restrições, porque embora todo tipo de carne seja não tão saudável quanto os alimentos vegetais, há carnes piores ainda. E Deus então diz em Levítico o seguinte: são estes os animais que vocês poderão comer, devido a essa situação diferenciada que tomou lugar após o dilúvio. De todos os quadrúpedes serão os seguintes: todo o que tem unhas fendidas, unhas divididas ao meio, não é? E o casco se dividiu em 2 e rumina. Entre os animais, esses comereis. Portanto, Deus disse: olha, de todos os animais, você pode comer aqueles que têm unha fendida, não é? O casco dividido, e que ruminam, remoem. Esses serão para vocês menos piores. Vocês poderão comer desses porque não há problemas. O que não se enquadrar nisso é perigoso. Mas por que, Senhor? Olha, confie em mim. Como é que eles poderiam entender sobre triquinose, cisticercose, outras oses, que hoje em dia se sabe, né, dessas coisas, dessas contaminações? Naquele tempo era impossível. Então Deus dizia o seguinte: olha, é imundo. Sabe o que é imundo? Sei, opa, não posso tocar, não posso comer. Então entenda isso aí. Um dia vocês saberão por quê. E com respeito aos animais aquáticos, Deus disse assim: dos animais que há nas águas comereis os seguintes: todo que tem barbatanas e escamas nos mares e nos rios, esses estão liberados, podem comer. Os que têm barbatanas e escamas. Se tiver pele, ou se não tiver barbatanas, for outra classificação qualquer, já não dá muito certo. Bom, Deus sempre tem razão. Daniel sabia disso. E hoje em dia, veja que interessante, uma notícia que foi publicada na revista Diabetes Care e foi reproduzida pela Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, diz o seguinte: a ingestão regular de peixe branco e gordo protege contra o desenvolvimento de diabetes do tipo 2. Peixe do tipo que tem barbatanas e escamas. Por outro lado, a ingestão de marisco, portanto não se fala ali, né? São os ditos frutos do mar, parece ter um efeito contrário, revela esse estudo que eu mencionei. Então, peixe que está classificado por Deus na Bíblia como lícito para alimentação, ele até beneficia a saúde. Agora, aquilo que não se enquadra na descrição de Levítico, curiosamente e infelizmente, faz mal. Pode causar diabetes. Interessante, não? Mas Daniel fala do vinho do rei, né? Também, ele se absteve do vinho do rei. Lá em Provérbios 23, e Daniel conhecia esse texto, porque é anterior a ele, está escrito: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo, no fim das contas, morderá como a cobra e picará como o basilisco. Daniel sabia disso. O que ele não sabia é que no futuro os cientistas descobririam umas coisas interessantes. Por exemplo, essa notícia publicada no Jornal da Ciência diz o seguinte, ó:
O Instituto francês diz que consumir álcool causa câncer. Documento distribuído no país orienta profissionais de saúde a lutar até contra aquela famosa taça de vinho diária, que dizem fazer bem. Na verdade, o que faz bem é a uva. E, portanto, o suco de uva, que tem lá o resveratrol, flavonoides, né? Isso faz bem. O vinho, por ter uva, naturalmente, né? Ele também tem esse elemento aí. Por outro lado, ele causa câncer. O que você prefere? A bebida que não causa câncer e que tem o mesmo benefício do vinho, ou o vinho que tem esse benefício, mas que causa câncer? Daniel não sabia dessas pesquisas médicas modernas, não tinha como saber, mas ele confiava na palavra de Deus. Não olhe para o vinho, porque no fim das contas ele se torna perigoso. Mas, à vista, veja, álcool é mais prejudicial para a sociedade do que o crack e a heroína. Sabiam disso? E é tido como droga lícita, infelizmente. Mas, até o consumo moderado de álcool pode causar câncer. Pesquisa britânica revela que o risco não está apenas na ingestão em excesso, como querem nos dizer que é possível, né? Beba com moderação. Até isso é perigoso. Daniel sabia disso, porque Deus havia mostrado. Álcool mata mais do que AIDS, tuberculose e violência. Cerca de 2,5 milhões de pessoas morrem todo ano em decorrência do alcoolismo, do consumo de álcool. Irmãos, quando Deus faz uma proibição, é porque Ele ama. Às vezes os filhos não entendem muito bem porque Deus está dizendo, não faça isso. Mas é tão bom, eu gosto, é para o meu bem, não é não? Não. Nem todos os prazeres são para o nosso bem. Infelizmente o inimigo distorceu, não é? Aquilo que Deus fez bom, o diabo distorceu para nos causar mal. Às vezes a gente diz não para os nossos filhos, para certas situações, eles não entendem muito bem. Mas se eles nos amam e confiam em nosso cuidado, eles frequentemente aceitam. Frequentemente, né? Às vezes há um pouco de rebeldia, como também nós adultos temos rebeldia em relação a Deus muitas vezes, infelizmente, né? Mas se nós conhecemos esse Deus, conhecemos o carinho desse Deus, Ele diz, não faça isso, filho, não ande por esse caminho, não ande com essas pessoas, não fale essas palavras, não pense esse tipo de pensamento. Aceite, porque Deus sabe o que é melhor para nós, sempre, né? Muito bem. Sabe, irmãos, o fato é que, de certa forma, nós também hoje vivemos uma situação muito semelhante à de Daniel. Nós também vivemos cativos num mundo de pecado, como era a Babilônia. Não é verdade? Nós, além das tragédias a que estamos sujeitos, não é? Deste lado da eternidade, temos aí um inimigo que exerce todo o poder na tentativa de distorcer também o nosso caráter. O inimigo de Deus talvez não queira mudar hoje o nosso nome, mas ele tenta mudar nossos pensamentos, nossa maneira de pensar. E ele usa a televisão para isso, a internet, a música, relacionamentos, a pressão do grupo, talvez um namoro, uma amizade, não é? Ele usa professores que tentam incutir pensamentos estranhos na mente das pessoas, tentando forçar a situação ali. Livros, revistas, enfim. O diabo hoje tem um repertório muito vasto, a tal ponto que nem precisa mais se preocupar com o nosso nome, porque o que ele quer mesmo é mudar o nosso caráter, o nosso pensamento. E o que você tem feito com relação a isso? Que tipo de barreiras você tem edificado para proteger sua mente dessa influência? A maior barreira, na verdade, é a palavra de Deus. O salmista diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, não é? Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Essa é a maior segurança. Pedir que Deus faça uma sondagem, como se passasse um antivírus em nós, eliminando aquilo que é poluído, aquilo que contamina, aquilo que nos leva para longe de Deus, e colocando no lugar disso pensamentos positivos. Não esses pensamentos positivos que as pessoas aí por fora pregam, né? Mas o pensamento positivo que vem da palavra de Deus, que nos torna mais seguros, mais confiantes, cheios de fé nesse Deus. Se não estivermos construindo sobre a rocha, que é Jesus, você conhece a parábola dos construtores, né? Aquele que construiu sua casa sobre a areia, veio a tempestade e derrubou. Aquele que construiu sua casa sobre a rocha, vieram as ondas, veio o vento e não conseguiram nada contra aquela casa. A comparação é muito simples, não é? A casa é o caráter. Sobre que fundamento você tem construído o seu caráter? Sobre que fundamento você tem construído seus pensamentos? A sua fé. A rocha, na Bíblia, sempre foi símbolo de Cristo. Se você constrói sua vida sobre Jesus, você permanecerá firme em meio às tempestades.
Você pode estar preso em Babilônia ainda, mas você ficará firme por Deus, porque o seu fundamento é sólido. Você está edificado sobre a rocha. Bem, Daniel provou o gosto amargo da perda e da separação, mas ele escolheu ser fiel. Como nós vamos ver então nos próximos estudos, né? Ele foi fortalecido por esse relacionamento íntimo com Deus, com o Criador, e assim pôde testemunhar num ambiente hostil e tocar a vida do maior rei de seu tempo. Que coisa impressionante! Porque Daniel permaneceu firme pela verdade, ele pôde levar à conversão o maior rei de seu tempo. Eu fico pensando se Deus realmente não permitiu que esse jovenzinho, né, fosse levado à Babilônia para justamente converter o rei e muitas outras pessoas, com certeza, que nós vamos conhecer no céu. E quer saber? Eu fico imaginando quando chegar ao céu, Daniel conhecer toda a história. Ele conheceu um bom pedaço dela, né? Mas muita coisa ele não ficou sabendo. E ao se tornar claro para ele tudo o que foi possível realizar por meio daquela situação negativa, mas que redundou em bênçãos, eu penso que Daniel vai agradecer a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque eu fui um instrumento, porque eu pude ser usado por Ti. Eu fico pensando em Jó nessas horas. Sofreu tanto neste mundo, teve tantas perdas, mas quantas pessoas têm se beneficiado da história de Jó? E mais, todo o universo pode ver que Deus é justo por causa de Jó. É como se Deus, Jó não sabia disso, mas é como se Deus dissesse assim: Jó, posso contar com você? Eu preciso de você, filho. O inimigo está me acusando de estar beneficiando você, simplesmente porque você me adora, por eu estar beneficiando você. O inimigo está me acusando, eu preciso de ajuda. Olha só que coisa. Deus precisou da ajuda de um ser humano, em termos. Jó não sabia de toda a história, mas por ter sido fiel, o universo pôde ver que é possível sim amar a Deus na prosperidade e também nas perdas. É possível ser fiel a Deus neste mundo. E eu imagino quando chegar ao céu, Jó conhecendo toda a história, ele poderá se prostrar diante de Deus e dizer: Senhor, obrigado. Que bom que eu pude fazer algo pelo Senhor. Daniel pode fazer isso para Deus também. Portanto, não fique triste. Não fique chateado com Deus, se porventura Deus permitir que você passe por alguma situação, quem sabe para salvar uma outra pessoa. Quem sabe para testemunhar no seu colégio. Possivelmente algum jovem que queira ser fiel ao sábado, talvez possa até perder um ano na faculdade. Mas quem sabe esse ano perdido não vá redundar na salvação de muitas pessoas que verão naquela fidelidade, naquela pessoa, alguém que é capaz de ser fiel ao Deus que ele serve de todo o coração, a ponto de talvez perder o emprego, ou perder a faculdade, um ano de faculdade, por causa disso. Vale muito mais a vida eterna e a salvação das pessoas. Agradeça a Deus pelas situações através das quais Ele tem guiado a sua vida, porque pode ser que Ele esteja realmente usando essas situações para salvar você e salvar muitas outras pessoas. Aconteceu isso com Daniel. Não importa o problema pelo qual você esteja passando, ou a rotina difícil, acachapante em que esteja vivendo você nesse momento, manter comunhão com o Pai é a coisa mais importante e deve ser o principal propósito, compromisso na sua vida, na sua agenda. A sua vida eterna depende dessa comunhão vital com Deus. Não importa a circunstância. Bem, certa ocasião, minha família e eu estávamos viajando para Minas Gerais. Era uma estrada bastante sinuosa e a minha esposa dizia assim para Marcela, ela estava com quantos anos naquela ocasião? 2 anos. 2 aninhos, está aqui, no colo. E a minha esposa dizia: filha, olha para fora, você está olhando muito para o chão, brincando aqui no carro, você vai ficar enjoada. Não é assim que acontece nas viagens? Às vezes você olha para o chão, começa a ler, você fica enjoada. E a Marcela insistia, né? Lembra, Mar? Lembra mais disso? A Débora dizia: filha, olha para o alto, olha para fora, você vai ficar enjoada, vai passar mal. E a Marcela desobedecendo, brincando ali no banco, né? Uma criança de 2 anos também, né? Não entendia muito o que ia acontecer no futuro. A mãe sabia o que ia acontecer no futuro se ela não obedecesse. E ela insistiu. E lá, alguns quilômetros depois, não deu outra. Tivemos que parar o carro para Marcela
aliviar o estômago, não é? E depois que eu voltei dessa viagem, ainda na própria viagem eu fiquei pensando, né, que situação semelhante à nossa neste mundo. Nós somos muitas vezes tentados a olhar só para esta vida, não é? Para os problemas, para as dificuldades, para as curvas no caminho. Quando Deus fala assim para a gente: filho, olha para o alto, olha para fora de tudo isso. Essa vida aqui é passageira. Se você ficar preocupado só com as coisas deste mundo, você vai ficar enjoado, você vai ficar desgostoso, sua vida vai ficar amarga. Atenda o meu conselho que eu dei por meio do meu filho, o apóstolo Paulo. Pensai nas coisas que são lá do alto e não nas que são aqui da terra. Porque quando a gente olha para o céu, quando a gente olha para o que Deus tem para nos dar, a nossa vida se torna mais feliz, se torna mais cheia de sentido, de significado. Mas quando nós nos perdemos e nos preocupamos demais com as coisas apenas deste mundo, com os afazeres, com as dificuldades, com as lutas, possivelmente você esteja ficando enjoado da viagem, desanimado da viagem. Embrulha o estômago, ou mais, embrulha a alma, embrulha os pensamentos. O convite de Deus esta noite para você, usando a história de Daniel, é: filho, você está em Babilônia nesse momento, mas olha para mim, olha para o alto. Não permita que o inimigo distorça os seus pensamentos. Não permita que o inimigo troque o seu nome. Você tem um nome especial, cristão. Cristão é um nome muito importante esse. Não deixa o inimigo torcer esse nome. Não deixa o inimigo mexer nos seus pensamentos, na sua vida, nos seus sentimentos, na sua fé. Olhe para o alto. E assim você não ficará enjoado da viagem. Falta tão pouco para chegarmos. Graças a Deus, esse dia, a viagem, quando chegamos nesse ponto, ela estava bem próxima já. E logo, logo nós chegamos lá no colégio adventista e pudemos descansar e recuperar nossas forças. Sabe, a viagem desta vida está acabando também. Logo eu quero conhecer Daniel. E eu acho que você também quer. Logo, logo eu quero pedir a Deus uma audiência com esse profeta maravilhoso, Daniel. E quero agradecer esse jovem senhor, agora imortal no céu. Quero agradecer porque ele foi fiel e pôde me mostrar que eu também posso ser fiel se eu me apegar a Deus como ele se apegou. Quantos aqui nessa noite querem dizer a Deus: Senhor, eu estou cansado, eu estou enjoado dessa vida, das curvas do caminho, mas eu quero olhar para o alto, eu quero receber de Ti paz, receber de Ti esperança e a certeza de que eu vou chegar ao fim do caminho. Quantos aqui nesta noite querem dizer: Senhor Jesus, me ajuda a ser fiel como Daniel foi fiel a Deus? Amém. Deus seja louvado por sua decisão.